Boa noite, está começando mais um programa Ponto de Vista. Esse que é o quadro de bate-papos do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a produtora TC Multimídia. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública apontou que cerca de 10.655 mulheres foram vítimas de feminicídio entre os anos de 2015 a 2023. Esse número cresceu 1,4% no ano passado, com o número de 1.465 mulheres sendo vitimadas de feminicídio. Em 2009 foi promulgada a Lei Maria da Penha, que é um marco na legislação brasileira de combate ao crime contra a mulher, a violência doméstica especificamente. Também no Brasil, em 2015, foi publicada a Lei 3.104, que é a lei do feminicídio, que caracteriza o feminicídio como um crime hediondo. Nosso bate-papo de hoje é sobre violência doméstica e aplicação da Lei Maria da Penha. E para bater esse papo conosco, convidamos aqui o juiz de direito, Dr. Vitor Umbelino. Dr. Vitor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado, Rui. É um grande prazer, uma satisfação estar aqui com vocês hoje para conversar sobre esse tema que é tão sensível à nossa sociedade. É um tema que nos é muito caro e que demanda esforços de toda a sociedade, de todas as esferas do poder público constituído, para que nós possamos diminuir esses índices que você acabou de citar agora aí no início. Obrigado demais pela sua participação, porque para a gente é importantíssimo ter uma pessoa aqui representando o Poder Judiciário, onde são aplicadas as legislações e que tem uma bagagem nessa área de atuação para nos poder orientar e tirar as dúvidas que vão surgindo aqui durante o decorrer do programa sobre a aplicação. Mas para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre quem é o Dr. Vitor Umbelino, deixa eu apresentar aqui. Pessoal, eu fiz um resumo do currículo, mas é importante ler essas especializações aqui do Dr. Vitor. Dr. Vitor Umbelino Soares Júnior, graduado em Direito pela Universidade Federal de Goiás e também pela Universidade Federal de Goiás, se especializou em Ciências Jurídicas com a área de concentração em Ciências Criminais. Também em Direito Processual Constitucional e se tornou mestre em Direitos Humanos. Hoje é mestrando em Direito e Poder Judiciário pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, da qual também é pesquisador do Programa de Pós-Graduação Profissional em Direito. É juiz de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás e titular da 2ª turma recursal dos Juizados Especiais da Comarca de Goiânia. É membro da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJGO e coordenador executivo do projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola e professor do curso de Direito da Faculdade Católica de Anápolis. É um currículo extenso, doutor, e eu tive que resumir. Mas é um currículo que nos traz a bagagem que a gente precisa para debater esse tema. Maria da Penha e a violência doméstica, que por mais discutido que ele o mais sistemas e programas de aplicação da lei e de combate à violência doméstica, ainda enfrentamos um número grande de violência doméstica. Sem dúvida nenhuma, Rui. O Brasil, infelizmente, é considerado aí o 5º, 6º país do mundo em termos de violência doméstica contra a mulher e em termos de mortes violentas praticadas contra mulheres. Não significa que todas essas mortes violentas se encaixam ou se enquadram no conceito de feminicídio. Mas, de qualquer forma, é um número assombroso. É um número que nos entristece, nos deixa constrangido em nível internacional e também o estado de Goiás, infelizmente, não fica para trás. Os índices de mortes violentas de mulheres ainda são altos no estado de Goiás, diminuíram ao longo dos últimos anos em alguns aspectos, e também nós temos a questão de que o estado de Goiás ele deixa de ser ali o segundo, terceiro
estado em termos de mortes violentas de mulheres, porque outros estados nós tivemos um crescimento também vertiginoso. Então, assim, é um tema, por isso que eu digo, é um tema que precisa ser debatido, precisa ser estudado, é preciso que haja uma conscientização, não só por parte dos agressores, mas também e principalmente por parte das vítimas, porque a orientação sempre, em qualquer caso de violência contra a mulher, é denúncia, é denunciar. Talvez em tempos anteriores os índices fossem menores, é uma desconfiança que nós temos, os índices fossem menores, porque a conscientização para essa denúncia também era menor. Consequentemente, esses números não chegavam às autoridades policiais civis responsáveis pelas investigações. É claro que com a promulgação da Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, e a Lei 13.104, que você muito bem mencionou aí, a Lei do Feminicídio, nós tivemos políticas públicas que trouxeram maior conscientização e, claro, os números vêm aumentando também em função dessas denúncias. Mas, de qualquer forma, é um tema que traz, assim, são muitos fatores, é um tema que traz, não é só uma explicação, não é só um fator, por esses índices de violência tão grandes. Isso passa muito por uma cultura ainda da sociedade brasileira permeada pelo machismo, pelo sexismo, pelo patriarcado e muitas vezes pela subordinação da mulher em relação ao homem. Infelizmente, nós ainda temos esse pensamento em grande parte da população brasileira. Vem mudando, vem modificando ao longo do tempo, mas ainda nós temos um grande caminhar pela frente. Uma mudança a passo de formiga, né, que a gente observa na sociedade, mas há um avanço. Só o fato dessas leis terem sido promulgadas no Brasil já demonstra um avanço na sociedade em combate a esses. A legislação, ela é sempre importante, né? Em todos os lugares em que eu vou falar sobre esse tema, debater, conversar, dialogar, inclusive com estudantes, né, das faculdades de Direito, Psicologia, Sociologia, nós às vezes nos deparamos com essa questão, mas nós temos leis avançadas, nós temos uma legislação avançada, por que esses índices não são reduzidos, né? A Lei Maria da Penha, só para você ter uma ideia, que quem está nos acompanhando, é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo em termos de combate e prevenção à violência doméstica. O Fundo das Nações Unidas, criado para a proteção e para o desenvolvimento de políticas públicas para mulheres, já considerou a lei brasileira como uma das 3 melhores do mundo, juntamente com a lei espanhola e a lei chilena. Porém, infelizmente, ainda nós nos deparamos com um elemento cultural difícil de ser quebrado. A Lei Maria da Penha, até muita gente fala, mas ela é só uma lei punitiva? Não, ela torna o processo penal mais rigoroso em desfavor dos acusados, agressores. Mas ela é uma lei que tem em vista muito o desenvolvimento de políticas públicas de proteção às vítimas, de conscientização, de desenvolvimento, por exemplo, em currículos escolares, né, em programas, em projetos em escolas, que estão ali previstos na lei e que vêm sendo desenvolvidos hoje, seja pelos municípios, pelos estados e pelo próprio governo federal. Porém, ainda, eu volto à questão, o elemento cultural ainda é muito forte no Brasil, a questão da desigualdade, o que, no nosso entendimento, gera violência. Então, a Lei Maria da Penha, ela tem 2 funções, uma função protetora da vítima e uma função punitiva do agressor, é isso? E ainda tem um aparato de conscientização da população. Ela traz isso. Exato. O histórico da Lei 11.340, não vai dar tempo da gente falar sobre todo ele, mas ele é muito interessante, porque ele nasce a partir de um movimento, né, de mulheres, de um consórcio de entidades que, em prol dos direitos das vítimas de violência, somado ao caso de Maria da Penha Maia Fernandes, uma farmacêutica estudiosa da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, que
se casa com Marco Antônio Herédia Viveiros, um colombiano naturalizado brasileiro, e que ela passa durante vários anos de sua vida sem se reconhecer como vítima de violência, sofrendo vários atos de violência, não só física, mas violência psicológica, mas ela não se reconhece durante muito tempo como uma vítima de violência doméstica. E depois, só quando ela é vítima de uma dupla tentativa de homicídio, na época falamos homicídio porque não tínhamos ainda a lei do feminicídio, é que ela resolve denunciar as autoridades competentes. O caso demora muito a ser julgado pelo Poder Judiciário do Estado do Ceará, e ela acaba indo com outras entidades à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. E quando a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão que faz parte do sistema de proteção de direitos humanos criado pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, quando ele se debruça sobre esse caso e vê tudo o que aconteceu ali, é que se começa a verificar como o Brasil não tinha uma legislação, não tinha políticas públicas, não tinha absolutamente quase que nada a respeito de combate e de prevenção à violência contra a mulher. A partir desse momento em que nós temos vamos dizer, um constrangimento internacional do Brasil a respeito do caso Maria da Penha Maia Fernandes, é que as instituições começam a se movimentar, é que os movimentos sociais e os movimentos femininos e feministas começam a se movimentar para a elaboração e criação dessa lei, que mais tarde é aprovada, esse projeto de lei, na Câmara e no Senado da República, ganhando a nomenclatura, o nome desta mulher que é um símbolo para o combate à violência contra a mulher. E tendo uma lei avançada, nós temos a obrigação de aplicá-la. E ela, como você diz, ela tem essa função de endurecer na questão do processamento penal do agressor, e ela também tem uma função de proteção das vítimas. É claro que os tipos penais estão no Código Penal, mas quando ela tira, por exemplo, o processamento que era feito no Juizado Especial Criminal, na Lei 9.099, onde antigamente se pagava uma cesta básica, o agressor vinha perante o juiz e o promotor de justiça, fazia um acordo de transação penal, pagava uma cesta básica, 2, 3, 5 cestas básicas, e ficava por isso mesmo, um acordo de transação penal. Era a aplicação da Lei 9.099 nos Juizados Especiais Criminais. Quando ela retira esses crimes do âmbito do Juizado Especial Criminal e passa para o processo criminal comum, endurecendo inclusive na questão da prisão em flagrante, da não mais possibilidade de aceite de um termo de transação penal, ela realmente tem essa função de punição, podemos dizer nesse sentido. Mas essa não é a função principal da Lei Maria da Penha. A função principal dessa legislação é justamente a quebra de um paradigma cultural, de um modelo, de um padrão cultural de naturalização da violência, que infelizmente ocorre nos nossos lares. E muitas vezes essas vítimas não se reconhecem como vítimas de violência. É isso que a legislação busca por meio do desenvolvimento de políticas públicas que ela determina que se faça pelos governos municipal, estadual, federal, pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público, e ela também assim o determina, para que nós tenhamos não um mero processamento criminal do agressor, mas nós tenhamos mais do que nunca um acolhimento dessa vítima, que ela saiba o que está acontecendo no processo penal, que ela possa participar da construção da sua reparação, da punição do agressor e do desenvolvimento de uma vida sem violência. Porque esse é o direito fundamental que todos nós temos. E as mulheres, mais ainda, porque garantidos pelos tratados e convenções internacionais dos quais o Brasil é signatário. Perfeito. O senhor trouxe um ponto importante, inclusive uma das dúvidas que eu tenho. O intuito da lei apresentar uma defesa para a mulher que está em situação de violência. A lei Maria da Penha
o Código Penal traz alguns tipos de violência, mas a Lei da Maria da Penha ela traz especificado os tipos de violência doméstica para aquela mulher que está nos assistindo e que possa identificar que ela está sofrendo hoje a violência doméstica, mesmo sem saber. Sim, a Lei Maria da Penha traz, e isso foi uma das discussões quando da elaboração desse projeto de lei. Se era conveniente trazer essas formas de violência para dentro da lei, porque quando o legislador ele assume a condição de dizer quais são os tipos de violência, corre-se o risco de falar o seguinte: olha, são só essas. Mas hoje nós sabemos que as diversas formas de violência são aquelas que estão ali na Lei 11.340, mais que a Lei Maria da Penha, mas também podem ser outras formas que às vezes não estão ali catalogadas. As 5 principais que a lei traz são referentes àquelas que geralmente, um padrão geral, acontecem numa maior quantidade. Por exemplo, a violência física, a violência moral, a violência psicológica, a violência patrimonial e a violência sexual. Essas 5 estão catalogadas, estão ali taxativamente previstas no artigo 7º, da Lei 11.340/2006, que é a Lei Maria da Penha, mas não significa que ali estão todas as formas de violência. Eu cito uma, por exemplo, a violência institucional, que ocorre nos processos de revitimização da própria vítima. Vários casos aí que nós já temos notícia na mídia, ou seja, quando a vítima não é sequer respeitada como vítima, você falou exatamente, junto ao Poder Judiciário, junto ao Ministério Público, às delegacias de polícia, não importa. Quando nós falamos em sistema de justiça, nós nos referimos desde a entrada ali na delegacia de polícia civil, ou por uma denúncia por meio da polícia militar também, passando pelo Ministério Público e chegando ao Poder Judiciário. Esse é o sistema de justiça, esse é o caminho que geralmente a vítima tem que percorrer. E quando esse caminho ele é sofrível, quando a vítima ela não é respeitada nos seus direitos mais básicos, percorrendo esse caminho para alcançar a justiça, aí é que surge o processo de revitimização e muitas vezes a violência institucional também. Então, ou seja, são várias as formas de violência contra a mulher. Existem os tipos penais, como você disse, também estão ali no Código Penal, mas as formas com que essa violência se manifesta estão na Lei Maria da Penha. Como que o Poder Judiciário ele pode hoje agir na aplicação da Lei Maria da Penha e tentando quebrar essa violência institucional que pode ocorrer por meio de alguns atores dentro do judiciário que agem na contramão da legislação? Esse é o nosso maior desafio, Nesse se resume o maior desafio. Eu não diria não só do Poder Judiciário, mas também de todo o sistema de justiça. Como evitar que essa violência, ou que esse sistema de justiça seja reprodutor dessas formas de violência e às vezes do que nós chamamos de estereótipos de gênero. O que são os estereótipos de gênero? São justamente aquelas crenças, aqueles valores de uma sociedade muitas vezes machista. E quando eu falo de uma sociedade, eu me coloco e coloco todos nós que infelizmente crescemos sob esses valores e que cabe a nós no dia a dia essa desconstrução. Não estou apontando o dedo para ninguém, mas apenas é uma constatação feita por estudiosos e principalmente estudiosas sobre o tema que já detectaram isso numa sociedade machista, racista, sexista, que infelizmente reproduz esses valores. Como que o Poder Judiciário pode se proteger disso e pode funcionar como não reprodutor disso, Em primeiro lugar, o acolhimento dessa vítima. Saber o que essa vítima tem a nos dizer. Sem julgamento, sem pré-julgamento, sem preconceitos. Sem preconceitos. Saber qual que é a realidade dessa vítima, o que ela traz.
Porque muitas vezes, quando a mulher busca o sistema de justiça, ela já é estigmatizada. Já logo no início, ali, junto às delegacias de polícia. Às vezes nós temos uma delegacia da mulher, mas tem cidades que não tem. E muitas vezes nós chegamos diante de um agente policial, às vezes até um delegado de polícia, que tem milhões de coisas para fazer, é verdade. Mas aquilo ali é a vida dela. E muitas vezes ela volta para casa com aquela mensagem: olha, volte para casa, eu tenho mais o que fazer, ou não é tão grave assim, ou tente uma reconciliação, depois volte para conversar conosco. E isso não é privilégio só de delegacias, não. Acontece também, infelizmente, em outros órgãos do aparato do sistema de justiça, né? Às vezes, ali na delegacia, ele é mais expresso, ele é mais explícito, porque é o primeiro contato que a vítima tem. Mas isso, infelizmente, acontece durante esse caminhar que nós estamos falando aqui, perante esse sistema de justiça. Ela é julgada, ela é pré-julgada. Então, primeira questão, não julgar, acolher essa vítima, saber o que ela tem a nos dizer. Se isso vai gerar uma condenação lá na frente, isso é outra coisa. Isso cabe ao juiz mais tarde, depois de toda uma instrução processual, decidir se é o caso de julgar procedente ou não aquela ação penal que ainda vai ser promovida pelo Ministério Público. O segundo ponto é realmente a condução dessas investigações e principalmente a condução da ação penal, do processo penal. Aí cabe ao juiz ou à juíza, né, zelar por uma instrução regular desse processo, que essa vítima não seja revitimizada, indeferir perguntas, muitas vezes, estamos em audiência, né? Perguntas que querem, que têm como foco a vida e o comportamento da vítima, ou a sexualidade da vítima, ou a forma de pensar da vítima. Isso não está em jogo. Eu costumo dizer isso, até nas audiências mesmo. Doutores, seja para o Ministério Público, seja para os advogados, promotoras, advogadas, olha, o comportamento, a conduta, a sexualidade, a forma de pensar da vítima não está em jogo aqui. Como se aquilo fosse a causa da violência sofrida por ela. Como aquilo fosse a causa da violência e como se ela fosse merecedora da violência. Isso é o fracasso total do sistema de justiça. Quando isso acontece, é como se nós disséssemos um não para todos os tratados internacionais, todos os sistemas de proteção de direitos humanos das mulheres e tudo que se avançou em termos de legislação nacional também aqui no Brasil. Por isso, muito cuidado, ou seja, o juiz deve conduzir esse procedimento, o delegado deve conduzir com todo o esmero, com toda a dedicação, com toda a atenção. O promotor também de justiça, ou a promotora de justiça, no momento de avaliar os elementos do inquérito policial e apresentar a denúncia, narrando corretamente, minuciosamente os fatos. No processo penal, relativo à violência doméstica, é um pouco diferente. É preciso de trazer mais fatos para que nós tenhamos uma visão panorâmica dessa situação. Então, já começa a diferença por aí. E o juiz deve também zelar por essa instrução processual. Outro ponto que nós não podemos nos esquecer, Rui, é a questão da capacitação e do treinamento desses atores processuais, sejam juízes, promotores, agentes, delegados, servidores. Nós temos hoje continuamente cursos de formação e aperfeiçoamento para magistrados, para promotores, promotoras, advogados, advogadas que trabalham com violência doméstica. Isso é disponibilizado. Hoje a Escola Nacional de Formação de Magistrados e Magistradas faz um excelente trabalho nesse sentido, de promover continuamente essa formação. O Ministério Público também, a Escola Nacional do Ministério Público, a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, disponibiliza cursos, a Escola da Advocacia, a Escola Superior da Advocacia, enfim,
todos os atores de justiça que querem trabalhar com essa temática têm que parar para refletir, têm que voltar a estudar. Não dá para tratar o processo penal relativo à violência doméstica como um processo criminal comum. Ele é diferente, ele é singular. A começar pela questão de que muitas vezes a vítima também não se sente à vontade de participar de todos esses atos processuais. E isso é perfeitamente compreensível. Quantas vítimas nós temos que não querem dar seguimento no processo? Porque não confia no sistema de justiça. Porque passa por uma situação econômica, muitas vezes de alta vulnerabilidade, para não dizer de miserabilidade. Não tem dinheiro para manter o seu sustento, depende economicamente do companheiro, do marido, do agressor. E ela quer muitas vezes, chegar lá e retirar a ação, retirar o processo, como se isso fosse possível ainda. E nós temos que compreender isso. E muitas vezes não é a questão, às vezes, financeira, mas pode ser a questão emocional. Ela tem uma dependência emocional que pode acontecer também. Tudo isso faz parte desse contexto que pode contribuir para a não colaboração da vítima no processo penal e que muitas vezes leva à absolvição do agressor. Nós temos que estar preparados com isso. Não é o promotor de justiça, deixar o promotor de justiça ou a promotora ficar fazendo perguntas muitas vezes que, por que você não quer seguir com a ação? Por que você mudou de ideia? Não, não é assim. Nós temos que procurar compreender, saber o que está por trás ali, muitas vezes, do processo, dos fatos que compõem esse contexto. Ter esse acolhimento da vítima é fundamental. Então, eu repito, o processo criminal relativo à violência contra a mulher, ele é diferente do processo criminal comum. E nós temos que estar preparados para isso. Por vezes a vítima de violência está sofrendo uma nova violência para poder tentar retirar aquela denúncia oferecida, mesmo que a violência não tenha sido verbalizada, mas ela já sofre essa violência por acontecer. Ela pode estar sofrendo uma nova violência. E isso, como é que nós podemos identificar isso? Hoje nós temos alguns instrumentos. Um deles é o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que foi criado pela Resolução Conjunta número 5 do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Esses órgãos se juntaram, emitiram essa resolução e padronizaram um formulário de avaliação de risco para todo o Brasil. Então hoje é obrigatório. E isso, depois da resolução, ainda se tornou lei também. Hoje ele é obrigatoriamente realizado em todas as delegacias da mulher e delegacias de polícia que exercem essa função de receber essa notícia de violência doméstica. Para quê? Para que esse formulário de avaliação de risco, ele preenchido uma certa parte pela mulher e uma outra parte por um servidor que ali está presente, capacitado para esse preenchimento, ela possa já trazer todos os elementos de fatores de risco que possam levar a novos atos de violência ou, quem sabe, até mesmo um feminicídio. Todas essas informações são levadas ao conhecimento do Ministério Público e também do juiz ou da juíza de direito, para que eles possam trabalhar com esses fatores de risco. Perfeito. O senhor já trouxe aqui alguns programas bem voltados aí à qualificação ou ao estudo, à requalificação dos profissionais do direito na área, seja o juiz, o Ministério Público, a Defensoria Pública, os advogados. Mas quais programas ou iniciativas o senhor consegue nos apresentar como exemplos que são voltadas a esse trabalho de proteção à mulher vítima de violência doméstica? Veja, muitas dessas mulheres dispensam esses programas de acolhimento, elas não têm necessidade. Tudo bem, não tem problema, mas outras necessitam. Então nós temos que pensar também nessas vítimas de violência doméstica que precisam, que necessitam de programas de auxílio, seja de um auxílio material, seja de um auxílio de uma casa de passagem, seja também na questão financeira, ou até mesmo
na questão que nós chamamos de uma questão educacional. Aí não só para ela, mas também nós temos os programas para autores de violência doméstica e familiar. Então, quais são esses programas, quais são esses projetos? Eu destacaria um que vem surtindo muitos efeitos, que são os chamados grupos reflexivos para autores de violência doméstica. E também os grupos reflexivos para vítimas de violência doméstica. Eles não se misturam. Nós temos hoje grupos espalhados pela capital, coordenados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES, em parceria com o Poder Judiciário do Estado de Goiás, que realizam esses grupos para autores de violência doméstica e familiar. Lá eles frequentam cursos, aulas, programas, e vão ser basicamente para que eles possam refletir sobre a cultura do machismo, do sexismo, da desigualdade de gêneros, masculino e feminino, e principalmente sobre a Lei Maria da Penha, né? Então eles tem surtido muitos efeitos, muitos resultados. As vítimas também têm esse programa, né? Em parceria nós realizamos com a Defensoria Pública, onde elas também recebem esse conteúdo de conscientização, atendimento psicológico, que é gratuito, e atendimento jurídico, que também é gratuito. Tanto a Defensoria Pública quanto algumas parcerias com universidades, como a Universidade Salgado de Oliveira, prestam esse auxílio e esse serviço. É um auxílio na área psicológica e jurídica, principalmente, que são duas áreas bastante sensíveis, né? Na área psicológica, muitas vezes há essa dependência emocional e a mulher fica muitas vezes desnorteada quando tem que sair de casa, quando tem que passar por um programa de auxílio do governo, etc. E também o auxílio jurídico, porque não é só a questão da resolução criminal de problemas, mas também a questão, muitas vezes, de um divórcio, de uma separação, de uma ação de alimentos para os seus filhos. Então, ou seja, existe também um espectro jurídico de proteção que essa mulher necessita e que a Lei Maria da Penha confere. A Lei Maria da Penha diz que isso é direito subjetivo dela, mas muitas vezes nós não conseguimos oferecer, o Estado não consegue oferecer tudo isso para ela, mas é direito, e ela tem esse direito. E ela deve reclamar esse direito, caso não seja atendido. Porque o impacto não é só individual, mas ele acaba sendo coletivo com a sociedade que envolve essa vítima. Exatamente, não é só um problema de ordem individual. Também nós temos o programa que se chama Programa Recomeçar. Esse programa Recomeçar ele é desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para vítimas em casos de violência grave, em que há, por exemplo, espancamento, que os traumas são maiores. Traumas, inclusive de ordem física, onde a mulher sofre com lesões no corpo e no rosto, na face, que é um dos locais em que os agressores, infelizmente, mais atacam as mulheres. E esse programa Recomeçar é uma parceria do Tribunal de Justiça com a Associação Médica, com vários médicos que se dispuseram a realizar cirurgias de reconstrução facial, física, e isso foi um projeto de grande sucesso. Hoje foi matéria até do Fantástico, de vários programas de televisão e rádio do nosso estado. E essas mulheres hoje passam por essas cirurgias de reconstrução facial, física, etc. E têm o direito de recomeçar. Por isso o programa chama Programa Recomeçar. Então tem uma gama de programas e iniciativas interinstitucionais que abarcam e acolhem essa vítima. Interinstitucionais, Rui, porque ninguém faz isso sozinho. Nenhuma instituição consegue trabalhar e fazer tudo sozinho.
Essa área da violência contra a mulher, outra característica dela é o trabalho em rede. Certo. Onde nenhum órgão é superior ao outro. No trabalho de rede é um trabalho horizontal, onde cada um sabe da sua função e um órgão consulta o outro a respeito da necessidade, da disponibilidade, da junção de forças para que nós possamos resolver o problema. Nós temos também um outro projeto que se chama Projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola. E esse eu gosto muito de falar dele, porque eu já trabalho com ele desde 2017, desde lá na comarca de Rio Verde. E esse projeto Educação e Justiça, Lei Maria da Penha na Escola, ele tem sido implantado em várias comarcas. Morrinhos, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Itumbiara, Goiatuba. Agora, recentemente, fomos também a Mozarlândia, em Planaltina, para chamar os professores para essa missão. E os professores, consequentemente, os alunos e todo o ambiente escolar, né? Nós desenvolvemos esse projeto com professoras e professores da rede, principalmente da rede municipal de ensino, mas a rede estadual também sempre é convidada a participar e participa em algumas localidades, para que nós possamos ministrar conteúdos relativos a direitos humanos, a igualdade de gênero, a participação feminina nos espaços de poder e de decisão, para falar sobre a Lei Maria da Penha e sobre a lei do feminicídio. E depois esses professores, passando por esse curso que nós chamamos Lei Maria da Penha na Escola, eles vão depois trabalhar com os alunos, com as alunas, ali geralmente do 4º, 5º, 6º, 7º ano, que é o trabalho que geralmente o público foco nosso, para que esses futuros cidadãos e cidadãs de amanhã já cresçam com essa nova mentalidade, com a mentalidade da igualdade, da isonomia, que homens e mulheres devem compartilhar os espaços de decisão, de poder, de associação, de desenvolvimento no campo político, jurídico, tudo isso, de forma que homens e mulheres, numa sociedade democrática, e nós não podemos nos dizer sociedade plenamente democrática, enquanto não houver essa plena igualdade entre homens e mulheres. Maravilha. Então, e é da educação de base que a gente forma uma sociedade, né? Depois de formados os valores e os princípios dos cidadãos, é difícil alterar a realidade. Então, a educação, quando ela vem de base, se torna uma sociedade justa e parceira, né? Doutor, deixa eu só dar um recado, eu estava esquecendo de dar um recado aqui para o nosso colega advogado que nos assiste. Você que tem um problema de comunicação com o seu cliente quanto ao andamento do processo. Todos os dias recebe aquela enxurrada de ligações. Doutor, como está o andamento do meu processo? Existe um aplicativo que resolve esse problema. É o app do advogado. Ele notifica no celular do seu cliente o andamento do processo dele e cessa aquelas inúmeras ligações. Então acesse o link aqui embaixo, appdoadvogado.online. E você que está querendo ingressar no mercado de trabalho com uma profissionalização, a Faculdade Delta está com as inscrições do vestibular aberto. São 5 cursos de graduação. Acesse o link da Faculdade Delta aqui abaixo e se profissionalize e se prepare para o mercado de trabalho. Doutor Vitor, há uma polêmica grande, uma discussão sobre a aplicação da Lei Maria da Penha, bem específico no quesito da medida protetiva. Sim. Obviamente, medida protetiva não é colete prova de balas, não é nenhum campo de proteção. Mas há ainda a dúvida sobre a aplicação da medida protetiva, a segurança de fato que isso traz para a vítima e a punição para o agressor. Como que o senhor enxerga essa aplicação e a efetividade dela e quais erros o senhor identifica que ele pode ainda ser corrigido? As medidas protetivas de urgência, elas surgem em 2006, com a Lei Maria da Penha. É uma grande novidade do nosso ordenamento jurídico que nunca trabalhou especificamente com esse instrumento, com esse mecanismo, vamos chamá-lo assim. E claro, no início, nos primeiros anos da Lei Maria da Penha,
criou-se um mito ou uma falsa ideia de que a medida protetiva ela não teria eficácia para proteger as mulheres. É claro, você muito bem lembrou, a medida protetiva de urgência, ela não é vamos dizer, um campo de força, de certeza, de absoluta certeza de proteção contra qualquer risco pelo Estado. Isso não existe para ninguém. O que as medidas protetivas de urgência visam e o que o Estado, enquanto instituição, visa é justamente diminuir os fatores de risco. É diminuir a sensação de intranquilidade, diminuir esses fatores de risco, de forma que nós possamos trabalhar de uma maneira ordenada, organizada e racional contra os futuros atos de violência doméstica que possam ocorrer. Então, essas medidas protetivas, elas no início têm uma certa dificuldade para pegar, mas hoje nós temos vários mecanismos que auxiliam na proteção e no cumprimento e na efetividade dessa medida protetiva de urgência. Hoje eu posso seguramente dizer aqui para você, Rui, a medida protetiva não é mais só um papel, um simples papel assinado por um juiz ou uma juíza de direito, que a mulher sai com ela e vai protegê-la. Não. Nós temos algumas questões. Vou citar alguns exemplos. Por exemplo, a questão da monitoração eletrônica. Hoje a medida protetiva de urgência, ela pode ser acompanhada pela monitoração eletrônica. Em casos em que a mulher solicite essa proteção com a medida, dizendo, olha, o meu caso é grave, eu preciso que ele fique afastado e eu preciso do botão antipânico. Existe hoje a Secretaria de Segurança Pública fornece em grande quantidade para a gente, para os órgãos do Poder Judiciário, o chamado botão antipânico e a tornozeleira eletrônica. O botão é um dispositivo, é um aparelho que fica com ela e que ele é conjugado com a tornozeleira eletrônica que o juiz vai determinar que o agressor utilize. Quando esse agressor chega próximo a essa vítima, o juiz vai delimitar um espaço territorial em que ele não pode se aproximar. Se ele se aproximar, a central de monitoração eletrônica, que funciona 24 horas por dia, vai ser avisada. E ela já entra em contato imediatamente com essa vítima e com o agressor, para saber o que está acontecendo, por que eles estão se aproximando. Se não houver uma justificativa razoável, se olha, não autorizei, não estou sabendo, então esse botão, claro, ela vai estar sabendo porque o botão ele vai ser acionado, mas ela pode não saber o motivo dessa aproximação. Então ela não concorda com essa aproximação. Ela pede o auxílio imediatamente, essa central de monitoração eletrônica, ela aciona o que nós chamamos de Patrulha Maria da Penha. Certo. A Patrulha Maria da Penha é um destacamento especial da Polícia Militar, e aqui em Goiânia nós temos já não mais a patrulha, mas um batalhão específico da Lei Maria da Penha, que é um destacamento especial de policiais militares que vão atuar exclusivamente nessas ocorrências. Esse batalhão Maria da Penha, com seus integrantes, vai até lá e vai realizar a prisão em flagrante, certo, imediato. Outra garantia que a mulher tem é essa, é a prisão em flagrante. Por quê? Como é que era antes, diante de um descumprimento da medida protetiva de urgência? O descumprimento, ele passava pela delegacia primeiro, era uma denúncia dela. Depois, o promotor de justiça era encaminhado ao promotor de justiça, o Ministério Público pedia a prisão, o juiz vai e decreta a prisão. Então, demora um pouco, às vezes pode demorar. Agora não. A Lei Maria da Penha, ela foi alterada justamente no seu artigo 24, que agora nós temos o 24A, que considera crime o descumprimento da medida protetiva de urgência. Consequentemente, cabe flagrante delito. Se ele estiver descumprindo, ele não só pode, como deve ser preso em flagrante delito. Não precisa mais esperar a ordem judicial vir, a decretação de prisão. Claro que ela pode acontecer também, muitas vezes ela acontece, mas o policial já está autorizado a realizar aquela prisão em flagrante.
Então, ou seja, nós temos a tipificação criminal do crime de descumprimento de medida protetiva, que é um avanço. Nós tivemos agora recentemente o aumento da pena para o crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Nós temos a Patrulha Maria da Penha, e aqui em Goiânia a Guarda Civil Metropolitana, que ajudam na fiscalização do cumprimento dessa medida protetiva de urgência. Então, ou seja, a vítima tem a proteção da patrulha e da Guarda Civil Metropolitana. Tem a monitoração eletrônica, que ela pode fazer uso do botão antipânico, e aí ele vai ser obrigado a usar essa tornozeleira eletrônica. E temos também, claro, todo um aparato do sistema de justiça no que diz respeito ao acolhimento dessa vítima, né? Por parte das equipes interprofissionais, por parte das equipes interprofissionais forenses, por parte da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Temos também o aluguel social, tem a proteção relativa à questão da própria Lei Maria da Penha, que estabelece alguns requisitos para essa proteção da medida protetiva, mas temos também essa proteção. Então, enfim, são vários mecanismos hoje, legislativos, judiciais, que visam a proteção da vítima de violência doméstica que tem medida protetiva de urgência. Se nada disso resolver, claro, tem a prisão e ele vai responder o processo criminal preso. E terá, se houver provas, uma condenação, cumprindo a pena aí num regime fechado, semiaberto. Aí cabe ao juiz. O que eu posso te dizer em termos de números, né? Vários estudos, inclusive do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontam uma diminuição vertiginosa no que diz respeito às mulheres que possuem medidas protetivas de urgência não sofrerem novos atos de violência ou até mesmo feminicídio. Em anos anteriores, essas pesquisas foram feitas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontando que 95% das mulheres que tinham medidas protetivas de urgência não foram acometidas de crimes relativos a mais graves, como feminicídio, por exemplo. Então, ou seja, claro, tem uma pequena porcentagem que foi vítima do feminicídio, você vai me dizer. Mas aí nós chegamos naquela questão. Infelizmente, a proteção nunca será absoluta. Não existe uma questão de proteção absoluta, infelizmente. Mas nós temos uma diminuição desses fatores de risco, que é isso que nós buscamos hoje. Perfeito. A gente tem aí, então, com a aplicação da medida protetiva e o avanço dela devido a mecanismos tecnológicos, trabalhos em conjunto interinstitucionais, que dão uma aplicação dela mais efetiva. No entanto, como a gente trouxe inicialmente, teve aí, inclusive no último ano, um aumento de 1,4% do número de feminicídios. Claro que isso já trouxe os dados que 95% das vítimas de violência doméstica com medida protetiva têm uma proteção maior. Então são pessoas, apresenta que são vítimas que não estão abarcadas pela medida protetiva quase na sua totalidade. O que pode ter causado esse aumento de violência doméstica e aumento de feminicídio no Brasil? Pois não é um fator, né? São vários fatores, e para isso nós contamos com estudos, hoje inclusive de várias instituições educacionais, universidades federais, universidades particulares, que também se dedicam a essa temática de estudo dos fatores do porquê, quais são os motivos, quais são os fundamentos que levam às vezes ao aumento das mortes violentas de mulheres. Primeiro ponto, você disse aí, 1 ponto, alguma coisa percentual. Nós já tivemos no passado aumentos de 5%, 15%, 30%, 40% em termos de mortes violentas de mulheres. Então veja que esse quadro vem diminuindo ao longo do tempo. Ele vem
diminuindo no que diz respeito ao não aumento em percentagens maiores, como acontecia no passado. Apesar de ainda existir um aumento de 1,4% em 2023 e 2024, não é um aumento como anos anteriores. Como anos anteriores. Isso é um dos avanços? Isso tem que ser considerado um avanço. Por quê? Porque quando a gente parte para os números, parte para as estatísticas, é que nós vamos verificar quais são os efeitos que essas políticas públicas têm resultado sobre essas vítimas de violência doméstica e familiar. Veja que o estado de Goiás já chegou a ser terceiro colocado no ano de 2012, 2013, 2014, em termos de ranking de mortes violentas de mulheres. E já alcançou o primeiro lugar na questão de vítimas de mortes violentas de mulheres negras. Você vê que é um problema que não envolve só gênero, é um problema que envolve a questão do racismo também. Por que nós temos que a curva, e essa aumenta numa proporção muito maior, as curvas de mulheres, de mortes violentas de mulheres negras em relação à curva de mortes violentas de mulheres brancas? Qual é o motivo? Por que isso ocorre? Também há o fator cultural do racismo aí impregnado. E as estudiosas desses temas, principalmente, a professora Alice Bianchini, a professora Fabiana Severi, da USP em Ribeirão Preto, a professora Rita Laura Segato, são várias estudiosas dessa temática que trazem justamente esse fator, dizem, olha, não há como você entender a violência contra a mulher sem os elementos de gênero e raça, porque estão interligados em sociedades machistas, sexistas, racistas. Isso não tem como nós separarmos uma coisa da outra. E por que isso ainda ocorre? Principalmente a questão do elemento cultural. Principalmente pela falta de denúncia. Principalmente pela falta de conscientização. Esses são os fatores que ainda fazem com que aumente. Aí você pode me dizer, mas o sistema de justiça tem uma parcela de culpa? Aí o sistema jurídico e o sistema de justiça também tem, né? Às vezes isso passa a sensação para a sociedade de uma certa impunidade, porque o nosso sistema ainda prevê penas, ou pelo menos previa. Agora nós vamos reestudar os temas, porque a lei agora de outubro de 2024, ela aumentou a sanção, as penas em relação a alguns tipos relacionados à violência contra a mulher. Ou seja, ela muda a estrutura do crime de feminicídio, que passa a ser um crime autônomo agora no nosso ordenamento jurídico, não passa mais a ser um homicídio qualificado, como era, passa a ser, então, um crime autônomo, mas essa lei também, ela aumenta as penas relativas ao crime de ameaça, por exemplo, de vias de fato, que eram penas muito pequenas, eram penas ínfimas, e passa essa sensação, muitas vezes, de impunidade. Isso pode colaborar para o aumento da criminalidade? Sim, nós sabemos disso. Não há essa questão de que tudo acontece só por causa da lei criminal, ou só por causa do fator social, ou só por causa do elemento cultural. Não, é um contexto. São vários fatores, né? E dentre esses fatores, a questão da punição eu vejo como importante. Respeito o posicionamento de quem pensa diferente. Dizer, olha, esse é um problema exclusivamente de ordem cultural, nós não vamos vencer isso com cadeia. Eu não penso assim. Eu penso que são vários fatores, esse é um importante. Há que se passar uma sensação, não há que se ter essa sensação de insegurança e de falta de punição. Claro que nem todos esses casos chegam ao sistema de justiça, mas aqueles que chegam têm que ser processados e, caso haja provas, punidos com o rigor da lei, com aquilo que a lei estabelece, nem mais nem menos. Cabe ao juiz fazer
Você disse aí a dosimetria da pena. O que é isso, né? É dosar a pena, saber qual que é a pena adequada, suficiente para o caso concreto. Não pode ser pena exagerada, porque senão você causa lesão aos direitos subjetivos do acusado, e esses são protegidos pela nossa Constituição também, mas também não pode ser uma pena ínfima, que passe uma sensação de impunidade, de leniência da lei e do sistema de justiça para com esses agressores. Então, ou seja, Rui, é por isso que eu digo, o fenômeno da violência doméstica, o fenômeno do feminicídio, ele é complexo. Não é só um fator. E por mais que a gente trabalhe, e por mais que o sistema de justiça apresente esses resultados, e nós temos resultados a apresentar, infelizmente, às vezes, em alguns casos, nós temos aí de um ano para outro um pequeno aumento, uma pequena diminuição, tem também. Mas cabe a nós trabalharmos com isso para diminuirmos esses índices. Perfeito, doutor. Doutor Vitor, o nosso tempo, infelizmente, ele voa, ele corre. A gente tem um assunto... Não, e o assunto é muito gostoso de trabalhar, assim, pela necessidade de se falar sobre a violência doméstica, algo cultural, no nosso país principalmente, e necessário para quem nos assiste. Mas, assim, infelizmente, encerra, né? Tudo que é bom acaba. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria só que o senhor concluísse para nós, deixando até ao final aqui o seu meio de contato, sua rede social, caso alguém queira conhecer um pouco mais sobre o tema da violência doméstica pelo seu ponto de vista. Mas antes disso, para dar um recado para a mulher que nos assiste hoje e que é vítima de violência doméstica e tem medo de denunciar. Que sugestões o senhor passa para essa pessoa que está nos assistindo? E ao final, encerra aí com o seu meio de contato. Muito bem, Rui. A orientação principal, em todos os lugares que eu vou, seja para palestras, seja para bate-papos, conversas, seja na própria audiência ou no dia a dia do sistema de justiça, é denunciar. Não há como tomar providências sem a denúncia. É claro que também não vamos julgar aquelas mulheres que não conseguem muitas vezes realizar essa denúncia, às vezes por falta de N questões, inclusive até para se deslocar até uma delegacia de polícia. Mas hoje nós temos a denúncia online, eletrônica, etc. E nós esbarramos também em problemas de falta de acesso, de falta de comunicação. Mas a orientação é essa, é a denúncia. Não tem como o sistema de justiça trabalhar sem essa denúncia. Seja um pedido de medida protetiva de urgência, seja o registro de uma ocorrência, de um boletim de ocorrência, é registrar, é levar isso ao conhecimento do Poder Judiciário, do Ministério Público ou das delegacias de polícia. Nós temos hoje as delegacias, aqui em Goiânia nós temos 2 delegacias que agora se uniram numa só, que é a delegacia estadual, especializada no atendimento à mulher vítima de violência. Temos também os núcleos de gênero que fazem atendimento no Ministério Público. Temos também a Defensoria Pública estadual. Temos os 4 juizados de violência contra a mulher da capital, que estão abertos também para receber essas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Temos os canais de comunicação, não falamos de um dos projetos, não deu tempo, a questão do app de proteção. Você falou dos recursos tecnológicos, então nós temos um aplicativo que se chama Aplicativo Mulher Segura, que é fornecido pelo governo do estado, pela Secretaria de Segurança Pública. Pode fazer a denúncia pelo aplicativo também. E, enfim, essa é a orientação, é a mensagem que eu deixo. Tudo isso aqui tem validade, o que nós dissemos, se essa mulher vítima de violência doméstica se conscientizar, primeiro, que ela é vítima de violência. Veja, Maria da Penha ficou quantos anos sem se reconhecer como vítima de violência? Primeiro, se reconhecer como vítima. Segundo, não aceitar essa situação. Terceiro, buscar os órgãos competentes, sejam eles quais forem, delegacias, Ministério Público, Poder Judiciário. E, no mais, Rui, dizer que o Poder Judiciário do Estado de Goiás tem esse como um dos principais temas de sua atuação.
o nosso presidente, o desembargador Carlos Alberto França, a nossa coordenadora geral, que é a desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, tem uma disposição toda especial para cuidar dessa temática. E deixamos aqui, claro, o contato também. O meu Instagram é vitorumbelino.jus, tudo junto, né? @vitorumbelino.jus. Tem também o Instagram da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça, Coordenadoria da Mulher, tudo junto. Você vai encontrar lá também no Instagram e as redes sociais, enfim, tudo isso está à disposição das mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Cabe a nós, todos juntos, todos esses atores do sistema de justiça, homens e mulheres, participarmos desse movimento pelo fim da violência doméstica e familiar contra a mulher. Muito obrigado, Dr. Vitor Umbelino, e quero estender mais um canal de comunicação também, que é o nosso canal de comunicação, a mídia, o Boletim Goiás, o programa Ponto de Vista. Você que por acaso está nos assistindo e for vítima de violência doméstica, pode deixar a denúncia que a gente repassa também aos poderes judiciários e às forças de segurança pública. Dr. Vitor Umbelino, muito obrigado demais pela sua presença, pela disposição do seu tempo em vir aqui nos dar essa aula sobre violência doméstica e violência contra a mulher. Para mim é sempre um prazer muito grande, um grande amigo, um grande profissional, né? Parabenizar por esse podcast, por todas essas iniciativas, por todos esses assuntos que são debatidos aqui. É um espaço que a gente tem que agradecer demais para poder divulgar essas ações e tudo que o Poder Judiciário vem realizando nos últimos anos. Obrigado, doutor. Sou um amigo, obrigado de fato. E você, então, que nos assiste, obrigado pela audiência, obrigado por compartilhar conosco as suas histórias, os seus pedidos de assuntos para bate-papo. Deixa aqui no ponto de vista, no nosso comentário, na verdade, o seu ponto de vista sobre o assunto debatido hoje. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e curta também aqui os nossos vídeos e assistam outros episódios. Siga nossas redes sociais, Boletim Goiás, em todas as redes sociais. A rede social aqui do nosso programa Ponto de Vista, o Instagram, Ponto de Vista _PDV, e também as redes sociais da nossa parceira, @TC Multimídia, nosso produtor Lucimar Faria, que está aqui atrás das câmeras. Obrigado, Lucimar, pela parceria de sempre. E para se manter bem informado de tudo que acontece em Goiás, no Brasil e no mundo, boletimgoiás.com.br. Liberdade é o que você faz com aquilo que foi feito com você. Simone de Beauvoir. Boa noite e até mais.